Obrigado, antes de mais nada, prazer, Marcos Gordel, diretor de inovação do iFood. Hoje eu tive uma palestra onde a gente falou bastante sobre IA e sobre como que a gente está utilizando inteligência artificial dentro do iFood. Acho que talvez assim, o grande aprendizado é três coisas. Primeiro, a gente optou bastante em não falar tanto sobre teoria e focar bastante em casos práticos. Hoje a gente tem diversas utilidades e diversas formas como a gente está utilizando inteligência artificial dentro de casa. E o segundo ponto, talvez um ponto mais forte, é o que a gente fez para mover de que IA deixasse de ser um departamento, uma área, uma diretoria, uma coisa muito fechada para um grupo relativamente pequeno de pessoas e empurrasse isso para que hoje mais de 95% dos funcionários hoje utilizam diariamente inteligência artificial. Com esse movimento você consegue fazer com que esses projetos que eu estou falando para você, eles acabam acontecendo muito mais na ponta e eles não demandam necessidade ou você não cria gargalos de que os projetos de inovação ou os projetos de inteligência artificial fiquem presos ou engargalados em cima de uma determinada área, departamento ou um único time. Legal, Lucão, eu vou tomar a liberdade de te fazer uma pergunta. Que celular você está usando? Tchau. Pô, aí você quebrou a ideia de raciocínio. Mas vamos lá, a gente usa o exemplo ainda assim. Boa parte do pessoal que está aqui, provavelmente nosso amigo, está usando um Apple. E normalmente, o que imagina se você virar para um cara, uma pessoa, um amigo teu que usa a Apple e fala, quer trocar? E a pessoa normalmente fala o quê? Não. Por quê? Porque ele apaixona a marca há muitos anos. Você falou a palavra que eu queria ouvir. A paixão pela marca. Ela está, de certa forma, não é presa, mas ela está apaixonada pela marca. Pô, mas esse é melhor, mas eu não quero. Mas esse é mais barato, mas eu não quero. Mas esse aqui tem uma solução até mais interessante. Eu ainda continuo preso ou vinculado, eu tenho uma certa paixão pela marca. Então, esse, digamos assim, é o grande desafio de um evangelista, é você tentar passar não para além do brand equity da companhia, mas você tentar mostrar um pouco do que acontece por trás da companhia. Quando a gente fala de cultura, quando a gente fala, como ontem, de inovação, quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala efetivamente dos valores que a gente tem dentro da companhia. Cara, vamos tomar, por exemplo, hoje, a fotografia de hoje, a gente está falando de mais ou menos 100 milhões de pedidos por mês, a gente está falando de 57 milhões de usuários, e aí volta naquele ponto que a gente estava conversando dos bastidores de, cara, tem muita gente diferente, tem hábitos diferentes, tem pessoas diferentes, tem localidades diferentes. Como é que você consegue customizar isso tudo e, principalmente, como é que você consegue utilizar tecnologia para te ajudar com isso? Eu acho que tem três pontos aqui. O primeiro, a gente usa bastante já para fazer recomendação, para tentar ser super assertivo e eu olhar ali no teu histórico e ver que você, eventualmente, nunca tomou uma cerveja, eu não vou tentar ficar te oferecendo aquilo, eu vou tentar, com base no teu histórico, cara, te oferecer alguma coisa que é muito mais sensível, muito mais direcionada para você. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que sim, a gente vai continuar tendo problemas operacionais. E aqui é um mote de como que a gente usa IA para resolver esses problemas. Como que eu consigo utilizar a inteligência artificial para ser mais rápido, mais assertivo e efetivamente gerar uma experiência melhor. A título de curiosidade, hoje a gente usa inteligência artificial, consegue reduzir custo da companhia e ao mesmo tempo melhorar o nível de satisfação do meu cliente, NPS, CSAT, mas eu consigo melhorar a satisfação do meu cliente porque ele sente que eu resolvi mais rápido o problema dele. O último ponto é que a gente consegue hoje, por conta de inteligência artificial, fazer listas personalizadas. Então, na hora que você abre o teu aplicativo, eu estou aqui do teu lado, eventualmente a gente poderia ver a mesma coisa, mas não, em função da tua geolocalização, mais os teus hábitos de referência, os teus hábitos de consumo, na hora que você abrir o teu aplicativo e eu abrir o meu do teu lado, provavelmente você vai ver determinadas coisas, eu vou ver outras e justamente por quê? Porque eu tenho embedado ali inteligência artificial para te mostrar determinadas coisas que são mais interessantes para você e vai mostrar coisas que são mais interessantes para mim. Beleza, Lucão, acho que tem três pontos nesse conceito do We Love Gambiarra e como é que você mantém isso. Primeiro ponto, quando a gente fala de cultura, a gente tem que lembrar que é uma questão perene. E quando eu falo de perenidade, eu adoro a analogia com academia, com terapia, com fisioterapia. E a gente é muito incentivado a fazer o quê? A gente vai para academia e para. A gente vai para terapia e para. A gente vai na fisioterapia e para. E aqui o conceito é, cara, como é que você consegue construir uma coisa olhando para a perenidade, olhando para longo prazo. Esse, para mim, é o ponto número 1 de que você realmente só consegue construir isso que a gente está falando da cultura de experimentação se você não ficar em função de qualquer intempérie que você tenha no mercado externo. Puta, inovar agora é importante. Não, inovar não é mais importante. Inovar agora é super legal para a gente. Agora, inovar não é mais tanto. Com isso, você não consegue criar uma cultura de longo prazo. Esse é o ponto número 1.
Ponto número 2, da mesma forma como a gente estava falando de IA, inovação não deveria ser um departamento, uma área fechada, não deveria ser aquela área que está pensando tudo que diz respeito a novos negócios só nasce dali. Por isso que a gente empurra essa questão de experimentação para a ponta. Para a gente hoje, quando você olha ali o iFood com 6.500 funcionários, todos, e eu estou falando absolutamente todos, 100% deles, são avaliados de 6 em 6 meses em relação a quando você está inovando. Porra, Gugel, nós somos aqui da área de legal. A gente desmistificou isso e falou, cara, o meu advogado ele tem que inovar. O meu cara de compras ele precisa inovar. A pessoa que trabalha com conteúdo precisa inovar. Então você consegue empurrar que essa inovação não fique presa num silo e sim que ela aconteça na ponta. Esse para mim é o ponto número 2. O ponto número 3, a gente trabalha muito no Brasil e vem trabalhando cada vez mais o conceito de inovação aberta. Mas aqui é bem interessante a gente destacar que, cara, inovação aberta não é só startup mais grande corporação. Ali dentro do teu funil de inovação, você tem diversas partes, diversos elementos, e quando você efetivamente trabalha inovação aberta nesse sentido, você começa a pensar que, cara, experimentação para mim pode ser novas ideias, experimentação para mim pode ser, ao invés de eu ouvir a ideia apenas lá do time de inovação, eu começar a ouvir ideias do público que está aqui num evento como esse, de um parceiro como vocês, eu posso ouvir ideias eventualmente do dono de restaurante, de um entregador, de um cliente do iFood de uma maneira geral. Então aqui quando eu estou falando de inovação aberta, é menos uma relação de companhia mais startup, mas muito mais como é que você olha para esse viés de experimentação por um ângulo de, cara, de quem que eu vou ouvir? E na hora que eu entender que a tua ideia é muito interessante, é como que a gente vai testar, vírgula, como que a gente vai testar isso junto. Mas é aqui volta o ponto de experimentação, experimentação, experimentação. Boa, vamos lá. Numa mão, assim, aprendizado, eu acho que o aprendizado forte de 2024, pelo menos para mim, é o seguinte, experimenta tirar férias, 30 dias, independente de quando, agora, e volta daqui a 30 dias. Provavelmente você vai ver um mundo diferente, as pessoas falando de outras coisas, muita coisa vai ter sido lançada. Em função disso, existe um aprendizado muito forte de 2024 que é, não dá para você fazer catch-up de conhecimento o tempo todo. Caso contrário, se você tentar só olhar para esse learning, você não vai experimentar, que era o ponto que a gente estava falando anteriormente. Então você precisa equilibrar esses dois pratos, você precisa testar de uma mão e aí, efetivamente ficar se mantendo atualizado pela outra. Quando você olhar para frente, eu vou tomar a liberdade, você não tem o Apple na mão, você já falou, mas quantos aplicativos você tem no teu celular? Você tem ideia, mais ou menos? Pelo menos 50. 50. Quanto você acha que você vai ter daqui a 2 anos? Mais ou menos? Menos. Menos. Quando você fala em tendência, muito no final das contas, assim, provável que todos os aplicativos que você tenha hoje no celular, cada um desses aplicativos ele vai criar um layer ali de inteligência artificial. Só que em algum lugar a gente deveria começar a pensar o seguinte, e quem que vai comandar isso tudo? No final das contas, o que eu estou falando para você é, será que daqui a 1 ano ou 2 anos você não vai virar não para um aplicativo do teu celular, mas pro celular em si e falar, me reserva essa passagem lá para Jericoacoara? E você não está mais falando que você vai entrar no aplicativo A, B ou C, mas você está falando diretamente com o celular, porque você sabe que ele tem acesso a todos aqueles aplicativos e falando, compra essa passagem para mim, faz aquela reserva de carro, pede aquela pizza. Então quando a gente olha para a tendência, e particularmente o que eu vejo que está acontecendo, não só na Europa, como na China e na Ásia, a gente vê muito a criação de um layer de IA entre as pessoas e o restante do que você tem dentro do teu wearable. Pode ser um device como um celular, pode ser a tua geladeira, pode ser eventualmente a tua televisão, mas que provavelmente a gente vai ver nos próximos anos é um layer de IA, que esse layer de IA sim está conversando com todos os aplicativos que você tem.